Olá, sejam bem-vindos ao Estúdio Eco. Nos últimos 3 anos, assistimos a uma forte contração da taxa de poupança dos particulares. Passámos de uma taxa de poupança de 11,87% em 2020, o valor mais elevado dos últimos 17 anos, para 6,46% em 2022, o valor mais baixo de sempre. Além disso, os dados do último inquérito à literacia financeira da população portuguesa, realizado pelo Banco de Portugal em 2020, mostra que a poupança das famílias continua fortemente concentrada em depósitos, na sua maioria em depósitos à ordem, sem qualquer remuneração. Eu chamo-me Luís Leitão, sou editor do Eco e convidei para discutir estes e outros temas relacionados com a poupança das famílias portuguesas João Duque, professor do ISEG, Francisca Guedes de Oliveira, administradora do Banco de Portugal, e Tiago Osório, Head of Business Unit do Grupo Soneio. Espero que gostem. Sejam bem-vindos. João Duque, nos últimos 3 anos assistimos a uma forte contração da taxa de poupança. Passámos aqui de valores recordes dos últimos 17 anos, quase na ordem dos 12%, para uma queda significativa em 2022, estamos a falar de 6,5%. É talvez o valor mais baixo da taxa de poupança. Como é que olha para estes números? Que avaliação é que faz desta contração? O tema da poupança é um tema complexo porque envolve muitas variáveis, não é? E não só o ambiente macroeconómico, o ciclo de vida da economia, o ambiente de taxas de juros, o rendimento disponível das famílias, a tributação, a segurança ou não que a população tem em sistemas de segurança social que possam fazer o suporte para além daquilo que é o rendimento em época dos períodos de vida ativa. De facto, é bastante complexo. E depois há determinados momentos. E para além, há uma cultura. E há culturas, não é? Culturas. Nós temos cultura de incentivos e culturas. Nós perdemos a cultura da poupança. Sinceramente, perdemos. E neste momento, isto tem-se um bocado agravado ultimamente, primeiro, a sensação de que a crise Covid já passado, não é? Portanto, e na crise Covid nós poupámos imenso. Fomos forçados a poupar, não podíamos gastar, não podíamos ir à rua, podíamos comprar as coisas um bocadinho no online, mas, enfim, o comportamento é completamente diferente e, portanto, poupámos muito. E, portanto, também se nota mais, se calhar, essa diferença em virtude dessa alteração. Quando comparamos aqueles trimestres em que estávamos metidos em casa com aquilo que é a poupança atual, ficamos de boca aberta. E também há uma sensação que os portugueses, que eu tenho em geral, atenção, isto não é só de Portugal, é de que, por exemplo, os períodos de verão foram períodos de grande consumo, porque nós estamos a falar quase que do primeiro verão normal, não é? Este ano, no segundo terceiro trimestre, são alturas em que os europeus andaram na rua, não é? A consumir. Portanto, temos aqui uma particularidade específica que eu acho que é importante relevar. Mas depois agora temos um outro aspecto, que é as famílias, quer dizer, com a inflação e com taxas de crescimento dos salários que foram muito inferiores àquilo que foi a evolução dos preços em 2022, mas as famílias não podem poupar, quer dizer, qual é o espaço para a esmagadora maioria das famílias pouparem? E mesmo aqueles que poupam e que têm capacidade para poupar, e portanto nós estamos a falar de pessoas com rendimentos mais elevados, que em Portugal a poupança está muito concentrada nas camadas de rendimento superior, e, portanto 70% da poupança em Portugal é feita pelos 2 de CIS, portanto os 20% que mais ganham em Portugal. Portanto, quer dizer, são essas pessoas. Essas pessoas são tenazmente, não é, afetadas pelos impostos. E portanto, quer dizer, se quem tem capacidade de poupar não lhes dão essa possibilidade, portanto, essa poupança individual é transferida. E foi transferida também muito, por exemplo, para uma poupança do Estado. O Estado, na prática, poupou. E poupou como? Arrecadando impostos, não, por exemplo, não emitindo dívida praticamente, ou emitindo muito pouca dívida, muito menos do que aquilo que seria na situação normal, não é? Aqueles orçamentos com déficits de 2 ou 3%. Quer dizer, esses déficits desaparecem e, portanto, o que é que o Estado faz? Vai tirar rendimento às famílias, àqueles que mais podem poupar, tira-lhes de rendimento e diz, agora ficou com ele. E em vez de gastar, porque as despesas estão mais ou menos em linha com aquilo que foram orçamentadas, o que é que fazemos? Arrecadamos a receita. Para já, não para abater dívida, mas para pelo menos mantê-la em saldos. E esses saldos ficam cativos e desaparecem daquilo que é massa
monetária em circulação na esfera bancária, etc., e dos cidadãos. Portanto, temos aqui uma poupança. Há aqui uma poupança, só que não é poupança individual. Esse tipo de cultura é uma cultura que depois responsabiliza muito, e isso nós teremos aqui a oportunidade de falar, aquilo que é a responsabilidade individual de cada um face ao seu futuro. Numa sociedade, por exemplo, socialista, em que os bens de produção são coletivos, em que o Estado toma conta de nós, não há necessidade de poupança. Portanto, quanto mais o Estado chamar a si as funções de cuidador, não é? Geral, universal, menos as pessoas têm que poupar. Poupar para quê? Para que é que eu preciso de poupar? Mas aí está a focar a parte cultural. É uma questão cultural. E a forma organizacional como nós, sociedade, nos vamos organizando. E a forma como o Estado vai continuando a aumentar a sua influência na vida privada. Antes, o Estado continua a dizer que é o guardião das pensões. É ele que, e é sobre ele que recai, no fundo, quase que os 3 pilares. Depois o terceiro pilar, cada um faz o que quer, mas quer dizer, aqueles tradicionais 3 pilares, como muitas vezes é vista a poupança para o final da vida. O Estado chama a si a sua função principal. Continua a pugnar pela garantia de que os cidadãos têm saúde, etc. Portanto, o Estado Social quer ser, atenção, não estou a dizer que é, mas quer ser muito presente. As pessoas pensam assim, então, se eu não tenho rendimento, se o Estado continua a garantir-me que isto é que é o importante, isto é que está em cima da ordem do dia, isto é que é discutido, o incentivo é reduzido. Zero. Mas, Francisca, no caso, o professor está a focar aqui muito a questão cultural, também o rendimento disponível das famílias, que estamos a falar de um rendimento disponível agregado familiar na ordem dos 3.000 euros. No entanto, o último inquérito do Banco de Portugal, feito em 2020, ficava, por exemplo, um dado curioso, dizia que cerca de 2/3 dos inquiridos diziam que poupavam. Ou seja, as pessoas têm esse interesse, têm procurado isso. Como é que avalia, face a estes resultados e face a esta evolução da taxa de poupança, o que é que nós podemos concluir destes 2 dados? Eu se calhar voltava um bocadinho atrás só em relação à evolução da poupança para dizer que a evolução da poupança, aliás, os gráficos são muito engraçados porque a evolução da poupança anual é muito cíclica, é mesmo assim às ondinhas, sendo que no primeiro trimestre tipicamente cai, depois sobe no segundo trimestre e depois tem uma evolução, desce no terceiro no de verão, tipicamente, e a verdade é que no primeiro trimestre de 2023 caiu substancialmente, já recuperou um bocado no segundo trimestre de 2023 e, portanto, estamos a níveis semelhantes a 2019, final de 2019. Aquilo que o professor João Duque dizia, na minha perspectiva, é muito importante. Há questões culturais, sem dúvida nenhuma, mas estes últimos anos são anos muito excêntricos, não é? São anos muito, muito diferentes. A poupança é um adiar de consumo, não é? Eu não consumo hoje para poder consumir amanhã, por vários motivos. E o que aconteceu durante a pandemia é que eu não consumi hoje porque não podia consumir hoje em grande medida, não é? Estava fechada em casa, tinha limitações enormes daquilo que era possível fazer. E depois houve também, acho eu, uma sensação de receio e de não sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, houve ali um aumento, um bocadinho, um adiar de algum consumo, que em 2022, sobretudo, tem, de facto, é utilizado, esse adiar de consumo, essa poupança é utilizada por 2 motivos. 3 motivos. Porque as pessoas, o mundo abriu, aquilo que o professor João Duque dizia, foi o primeiro verão a sério. Quase uma necessidade para gastar. Necessidade de respirar, não é? Isso por um lado, e acho que todos nós sentimos um bocadinho isso. Por outro lado, a inflação e o aumento das taxas de juros aumentou o ónus daquilo que era o custo de vida das famílias e, portanto, houve ali uma necessidade, se calhar, de buscar alguma poupança. A sensação que eu tenho em relação àquilo, e eu não acho muito difícil nós nestas coisas falarmos o que é que as pessoas devem fazer, ou o que é que é correto fazer-se, porque acho que de facto isto depende muito do planeamento que cada um faz da sua vida e da maneira como cada um perspectiva aquilo que é o seu futuro. Acho que há um problema de rendimento disponível, evidentemente, nós não temos um rendimento disponível médio elevado que permita grandes volumes de poupança. Acho que há um certo conservadorismo e aversão ao risco, se quisermos, que existe e, portanto, uma aposta grande nos métodos mais convencionais de poupar, muito depósito à ordem, que não é propriamente poupança, mas depósitos a prazo relativamente simples e sem ser produtos muito,
muito complexos. Houve, e até acho que isso é muito positivo do ponto de vista do que mostra da literacia financeira da população. Durante este ano, aquela troca de depósitos por certificados mostra que as pessoas estão atentas, mostra que as pessoas conhecem ou sabem que existem outras ferramentas e outros instrumentos de poupança, e claramente era muito engraçado olhar para os números e perceber que eram quase simétricos, o que descia aos depósitos subia aos certificados, portanto houve claramente aqui uma conversão de poupança de um instrumento para o outro. Acho que tem que haver uma parte muito importante de literacia para, de facto, se dinamizar outro tipo de poupança. Acho que nós temos feito um trabalho grande no banco já há muitos anos, muito anterior a mim, não tem nada a ver com a minha presença no banco, de começar nas camadas mais jovens, tentar apanhar ali um público mais novo, que não só, precisamente para mudar a cultura, e a cultura muda-se desde pequenino, deles e daquilo que eles levam para casa. E esse trabalho, estamos agora a tentar perceber como é que podemos fazer para escalar este trabalho, para chegar a um público mais abrangente, com novos desafios como literacia financeira digital. Cada vez mais a literacia exige que se conjugue as duas coisas, a parte financeira com a parte digital. A maior parte das ferramentas são digitais. Falávamos há bocado, antes até, de criptoativos e de criptomoedas. Para muitos isso ainda é, para a maioria, eu diria, é ainda algo de muito estranho e muito esdrúxulo, e eu acho que isso é um desafio também, porque isso será talvez um problema até maior. Há aqui uma inconsistência, que nós temos as camadas mais jovens com alguma iliteracia financeira, mas bastante literacia digital, e depois juntam estas duas coisas e às vezes a coisa não sai bem, e os mais velhos, se calhar, as gerações nossas e para cima de mim, com alguma literacia financeira já, com alguma capacidade de perceberem alguns destes conceitos e alguns destes ferramentas, mas pouca literacia digital, o que também a conjugação não é muito positiva. Portanto, eu acho que é fundamental trabalhar aí, trabalhar na parte da literacia. É muito importante também perceber que ferramentas é que podemos dar às pessoas para, de facto, perceberem aquilo que está em cima da mesa, quando, não só do ponto de vista das ferramentas que têm, mas o que é que significa poderem aceder à poupança, ainda que seja pequena, esta ideia de adiar consumo ou de antecipar consumo através da vida. Francisca, mas olhando para estes dados ao dia de hoje, estamos a falar de taxas de poupança mínimos históricas, considerando o que se passou em 2020, que foi uma dinâmica quase prever que o futuro pudesse não ser melhor do que era o presente. Olhando para esses dados hoje, a avaliação que você olha para estes números é também nesse sentido, ou seja, as pessoas estão com medo do futuro, estão com dificuldade no presente, é um mix dos dois? É um mix dos dois. A inflação e a subida das taxas de juros trouxe dificuldades acrescidas, sobretudo a velocidade com que as coisas aconteceram. Porque eu acho que quando as coisas são relativamente progressivas, todos nós temos tempo de pensar, planear, ir ajustando, cortar umas despesas que nos permitem ir. E isto foi de facto muito rápido, e para uma geração mais nova, nomeadamente, foi completamente surpreendente. Quer dizer, a inflação que chegou a 2 dígitos era uma coisa absolutamente impensável. Liam nos livros, não é? Aconteceu, uma desgraça, mas não era uma coisa que pudesse vir a ser real. Portanto, foi muito rápido. Foi muito rápida a inflação, foi muito rápida a subida das taxas de juros. Até o desacelerar tem sido rápido, em certa medida também isso tem sido rápido do ponto de vista da inflação. E, portanto, acho que houve de repente uma sensação de falta de ar, uma sensação de sufoco que obrigou a uma reação. Eu acho que agora, com calma e com tempo, até porque depois o sistema financeiro também vai reagindo a isto. As taxas de juros dos depósitos demoraram a aumentar e estão a começar a aumentar. Tem havido toda também uma reação de adaptação e de ajustamento que faz com que tudo isto demore tempo. Eu acho que há um certo racional e acho que as pessoas reagem de forma racional aos estímulos e àquilo que vão vendo à sua volta. Esperar um bocadinho para ver, porque esta economia fazer previsões, não é? Como dizia a outra, é quase como no clima. Certo. Tiago, vocês na Sonei criaram recentemente um produto de poupança, sobretudo para fomentar aqui a procura por parte das famílias para esta poupança. Pensando um bocado nestas dinâmicas que tanto o João como a Francisca estavam a falar do comportamento das famílias, quer seja do ponto de vista de perspectiva futura, adiando o consumo no presente, quer seja numa perspectiva de o futuro não será tão bom quanto o presente, como é que tem sido a reação das famílias na procura deste tipo de produtos, já que é algo recente da vossa parte? Nós, se calhar, voltando um bocadinho atrás, nem tudo são más notícias. Portanto, nós temos, as pessoas vão poupando e depois há o estoque de poupança, não é? Portanto, que no fundo é a poupança acumulada.
E se nós virmos o que aconteceu, há um inquérito à situação financeira das famílias do Banco de Portugal, que foi feito em 2017 e depois foi novamente feito em 2021, e nós vemos uma evolução dessa poupança acumulada bastante significativa. Portanto, a pessoa que está no meio, portanto, entre a pessoa mais rica e a pessoa mais pobre de Portugal, hoje tem uma riqueza acumulada de cerca de 100 mil euros. Portanto, obviamente que a composição é importante e podemos falar disso um bocadinho mais à frente. Mas, portanto, esta riqueza acumulada aumentou cerca de 30%. Isto é transversal a todas os escalões de rendimento. Portanto, nem todas as notícias são negativas. A questão é sabermos se essa poupança é suficiente ou não depois para as necessidades que as pessoas vão ter no futuro. E o que e o professor João Duque tocou num tema muito interessante, que é qual é a expectativa das pessoas relativamente aos sistemas de proteção social. E o que nós achamos e que também foi uma das razões que nos levou a criar este produto é que talvez não haja uma consciência sobre a real situação, nomeadamente do sistema de pensões e do impacto que isto terá no futuro. Porque se hoje a forma de cálculo das pensões permitia que as pessoas tivessem um salário relativamente semelhante ao que tinham enquanto trabalhavam, esta realidade vai mudar dramaticamente. E, portanto, há um estudo da Comissão Europeia que saiu em 2021 que nos diz que uma carreira contributiva normal, quando se reformar, vai ter um salário que é 35% inferior ao último salário. Portanto, este corte é tão dramático que as pessoas têm que se adaptar. E, portanto, eu não tenho a certeza que exista uma consciência coletiva das pessoas sobre o que vai acontecer relativamente aos sistemas de pensões. E, portanto, essa foi também uma das razões para nós desenvolvermos este produto, porque, no fundo, nós sentimos que esta vai ser cada vez mais uma necessidade. As pessoas vão ter que ter um complemento de reforma, portanto, porque não vão conseguir viver exatamente só com a reforma que lhes será paga pelo Estado. E, portanto, mas é um caminho difícil. Quando nós olhamos para estes 100 mil euros e quando olhamos para a composição destes 100 mil euros de riqueza líquida, o que vemos é que grande parte deles está em ativos não líquidos, portanto, na casa e em ativos imobiliários. E, portanto, no fundo, não vai poder ser usado para esse complemento de reforma. Daí a urgência, digamos assim, quer do ponto de vista de literacia financeira, quer do ponto de vista de outras iniciativas, em nós aumentarmos esse estoque de poupança, independentemente depois das flutuações que possam existir, porque num determinado momento há inflação ou num determinado momento há maior incerteza relativamente à economia, não é? Mas a poupança é uma coisa que se faz ao longo de 40 anos, portanto não interessa tanto se calhar o que está a acontecer hoje com a economia, interessa-nos saber o que acontece ao longo destes 40 anos de vida ativa, ou eventualmente menos. Mas pelos valores que está a dizer, nota-se claramente uma consciencialização da parte das famílias. E então o que é que falta, do seu ponto de vista, para fomentar um pouco mais isto? Quer seja da responsabilização da sociedade em si, nomeadamente de parte do Estado, por exemplo. O que é que poderia, na sua ótica, fomentar mais isso? Eu acho que há duas questões. Portanto, a literacia financeira é um tema muito vasto, não é? Mas neste tema específico prende-se com duas questões, não é? Quanto é que eu poupo, não é? E, portanto, quanto é que eu consumo e onde é que eu aplico este dinheiro. Portanto, a primeira questão é uma questão relativamente identitária, não é? O que eu consumo, a forma como eu posiciono no mercado é algo identitário. Portanto, nós como é que vamos trabalhar este tema? Provavelmente nas crianças será relativamente mais simples, não é? Porque ainda estamos a tempo de as moldarmos nesse cenário, mas nos adultos será seguramente difícil. Nós estamos a fazer no universo um bocadinho esse trabalho. Desde que lançamos o produto, temos um site com questões frequentes que os clientes fazem, temos um booklet a tentar explicar alguns dos temas da poupança, temos enviado comunicações regulares, mais de 10 comunicações com pequenas questões sobre a poupança, mas sabemos que é difícil mudar comportamentos de forma tão significativa com pessoas que hoje estão numa idade ativa e que já não estão no banco da escola, não é? Portanto, já formaram os seus comportamentos. Só para dizer o seguinte, com ainda por cima uma coisa que tem sido crescente, que é a oferta a gerar necessidades. Eu falo sempre com os meus filhos em particular, o que é a troca sistemática de telemóveis, não é? Quer dizer, nós temos de facto, além de ser mais difícil mudar uma cultura que já está instituída, e é muito mais fácil começar nos mais pequeninos, porque aí é que se muda de facto a estrutura das coisas,
é termos uma sociedade de consumo que temos uma sociedade de consumo, isso é evidente, mas com necessidades que são muito alimentadas sistematicamente e que as redes sociais e que todas essas coisas que nós sabemos não ajudam a que nós depois moldemos o que é, eu não acho que há certo e errado e acho que é identitário exatamente como o Tiago dizia, mas aquilo que é o que é que eu preciso de ter e o que é que eu gostava de ter e como é que eu jogo com isso para poder fazer escolhas racionais de consumo de poupança é muito complicado hoje em dia e vocês sabem isso se calhar melhor que nós. Mas que acho que é importante, eu não referi Eu interrompo. na intervenção anterior, que é o seguinte, as pessoas, quando são confrontadas com taxas de juros ou de remuneração do capital, que é muito inferior à taxa de inflação, o que devem fazer racionalmente é consumir, pelo menos produtos que, olha, pelo menos bens de consumo duradouro, frigoríficos, pelo menos isso. Porque se eu sei que o ano que vem vou comer menos com o dinheiro que tenho, mesmo capitalizado à taxa de juros, do que como agora, então o que é que eu vou fazer? Vou gastar agora, não vou guardar. Portanto, de uma maneira racional, eu vejo que umas taxas de juros estão tão negativas, têm estado, e ainda estão negativas, quer dizer, para os fornecedores de tipo de depósitos a prazo, estão muito negativas. Do ponto de vista real, está a falar do ponto de vista real, não? Do ponto de vista real, certo. As taxas de inflação, neste momento, ainda continuam acima dos 4%, 4,8% agora, o último dado, e as taxas de juros estão abaixo. Andam nos 3,5%, agora começa-se a falar à volta disto. Qual é o incentivo? E o problema disso é uma questão económica, ou é uma questão económica do ponto de vista macroeconómico, ou é uma questão da oferta não ser tão boa para as famílias? Já outra questão é porque é que a taxa de inflação é esta e porque é que a taxa de juros é esta. Mas, do ponto de vista do cidadão, do agente económico, isto faz todo o sentido. Eu vou consumir. Então vou poupar para quê? Eu vou poupar para quê? A conversa que diz a poupança é um adiamento de consumo. Aqui foi referido. Completamente de acordo. Então vou adiar um consumo que é menor. Supostamente a taxa de juros reais deviam ser positivas para incentivar a que não consumas tanto hoje para consumir mais amanhã. Para além de outros tipos de prevenções que se possam querer generalizar à volta disto. Mas o princípio básico de que abstém de consumir agora para poderes consumir amanhã mais, está destruído. Quando está destruído é racional que o investidor reaja desta maneira. Portanto, é um elemento que eu acho que deve ser referido. Quer dizer, por muito negativo que nós achemos que é este comportamento, do ponto de vista económico, não faz sentido. Certo. E depois outra coisa, é que as famílias portuguesas poupam e poupam bastante, só que não é considerado poupança, e já foi aqui. E a questão de poupam num imóvel. Portanto, na prática, as pessoas estão a fazer uma poupança, porque não há um mercado de arrendamento. E mesmo quando o mercado de arrendamento é mais líquido, nós já tivemos mercado um mercado acessível de arrendamento, as pessoas sempre foram confrontadas com uma coisa um bocadinho estranha. É que as rendas são superiores àquilo que pagariam com a mesma casa, estando a comprar nas prestações que pagariam pela renda. Isto, a meu ver, é absurdo. Isto inverte a atratividade do arrendamento e, portanto, a poupança. Digamos que aquilo que devia ser, o arrendamento deveria corresponder mais ou menos ao custo do investimento, mais alguma depreciação. Pronto. E a compra devia, para além disto, ainda devia ter o pagamento propriamente do imóvel, que é a poupança. E, portanto, nessa altura, se as coisas estivessem equilibradas, as pessoas escolheriam, vou arrendar ou vou comprar, e depois, se arrendasse, a diferença que estaria a pagar, aplicaria numa outra coisa qualquer. Assim não. As pessoas estão na prática a ser canalizadas há décadas, não é de agora, para um mercado de compra, pois ainda por cima com escolhas, taxas de remuneração do capital, enfim, fixa, variável, isso é outra discussão, mas de facto estão a ser empurradas por uma poupança que depois terá um problema que é da liquidez e da transformação desse património em complemento de rendimento. Podemos falar nisso posteriormente, certo? Que é uma das possibilidades que eu antevejo. Mas pronto, é só para dizer isto que acho que é... Uma coisa em relação às taxas de juros real negativas, que é evidente que do ponto de vista de eficiência e de racionalidade económica estrita faz com que não faça sentido adiar consumo, não é? Gasta-se hoje porque amanhã o dinheiro vale muito menos. Mas há uma parte da poupança que eu acho que é muito importante, que não depende da remuneração potencial, que é a poupança que se cria para
uma situação de doença, para uma situação de desemprego, não é? E que essa parte não tem a ver com a remuneração, tem a ver com termos uma rede de segurança e eu acho, e aí a poupança na casa é um problema, porque a poupança na casa, de facto, estamos a constituir património, de facto, estamos nomeadamente a constituir aqui algo que podemos deixar para as gerações a seguir, mas se eu tiver uma situação de doença, não vou vender a casa onde eu vivo, poderei ter que vender a casa onde eu vivo para pagar. Portanto, há aqui uma parte complicada quando aquilo que se poupa é em património, não é? E é na casa onde moramos, porque se for uma casa secundária ainda se pode mais facilmente pensar em dispensar, mas a casa onde eu vivo é mais difícil transformar mais tarde em liquidez. Tiago, houve aqui um ponto importante. O João falou da parte do mercado de arrendamento, que é uma condicionante à geração da poupança, mas parece-me também haver aqui alguma espécie de ostracização à poupança, nomeadamente do ponto de vista fiscal, nomeadamente através até de mudanças de regras a meio do jogo, por parte nomeadamente do Estado. Estamos aqui a falar dos certificados de aforro que mudaram a rendabilidade recentemente. Estamos a falar até houve uma nova medida de apoio à bonificação dos juros, em que as pessoas com poupanças acima dos 30 mil euros são de facto retiradas é um critério de aceder ou não à medida, sendo que existe de facto esta ostracização à poupança do ponto de vista fiscal e de outro ponto, nomeadamente por parte do Estado através destas medidas. É um ponto aqui vou contrariar um bocadinho, porque eu não acho que o Estado trate mal a poupança do ponto de vista fiscal. Portanto, nós temos vários instrumentos de poupança genericamente, nós falamos aqui muitos depósitos, mas não são as únicas funções de poupança. Portanto, eu posso investir em mercado de capitais e investir a longo prazo e com rentabilidades esperadas reais superiores, portanto, e superiores à inflação. Portanto, eu quando invisto num depósito hoje que me rende 3% ou 3,5%, vamos imaginar 3,5%, pago impostos ao Estado, os impostos estão limitados a 28%, portanto, abaixo da tributação máxima do trabalho, portanto, já tem em si uma redução então não considera essa taxa imposto demasiado elevada? Eu se calhar já lá vou. Portanto, e nós estamos a dizer que ele está hoje a receber 2,5%, portanto, que será então abaixo da inflação e, portanto, amanhã vai ter menos do que... Mas há outras soluções de investimento e foi nessas exatamente que nós procuramos desenvolver. São soluções de exposição ao mercado de capitais, portanto, que são as soluções com o risco. Obviamente, quando falamos em mercado de capitais, não estamos a falar do jogo na bolsa, digamos assim, de eu vou comprar a empresa A ou comprar a empresa B porque acho que está barata ou cara. Portanto, estamos a falar em exposição à generalidade das empresas grandes de mercado de capitais e este tipo de soluções têm rentabilidades superiores à inflação. E mais do que isso, ou seja, o Estado também dá benefícios fiscais para estas soluções. Portanto, as poupanças de longo prazo, portanto, e há constituídas ou sob a forma de PPR, ou sob a forma de seguros de capitalização, ou em algumas soluções, a tributação é reduzida em 60% se tiver mais de 8 anos, ou seja, se a pessoa só levantar à saída. E, portanto, na prática, nós estamos a falar de taxas que podem chegar à volta dos 11% de imposto. Portanto, que são taxas relativamente baixas e que, se somarmos a isto, ainda também os incentivos ao nível dos PPR, temos um conjunto de incentivos relativamente interessante. Se podíamos fazer mais, podíamos ter outro tipo de incentivos, provavelmente sim. E eu acho que isto está um bocadinho relacionado com o tema da literacia financeira. Nós provavelmente não vamos conseguir educar a população que está hoje na vida ativa, portanto podemos, o lado da regulação, e podemos falar disso um bocadinho mais à frente, tentar tornar a relação das pessoas com as instituições financeiras um bocadinho mais clara e no fundo, colmatar esta falta de literacia financeira. E, portanto, esse será seguramente um ponto, mas se nós assumirmos que provavelmente vamos ter grandes dificuldades em mudar o comportamento destas pessoas que estão na vida ativa, provavelmente temos que encontrar outro tipo de soluções de apoio do Estado. E eu aí provavelmente estaria mais inclinado para soluções em que o Estado colabore com empresas e, portanto, dê no fundo benefícios fiscais às empresas para constituírem fundos de pensões aos colaboradores, eventualmente esses fundos de pensões serem coparticipados pelo próprio colaborador. Porquê? Porque isto torna a poupança menos dolorosa, não é? Portanto, ou seja, no fundo, se tivermos incentivos fiscais que ao nível dos salários que são canalizados para a poupança,
estamos a incentivar essa poupança e também estamos a fazer com que essa poupança seja feita logo à partida, quando se recebe o salário. Portanto, é mais invisível e, portanto, é menos dolorosa. Portanto, provavelmente, soluções mais de cooperação com empresas e com fundos de pensões ou soluções de poupança de longo prazo. Eu não gosto muito de soluções de poupança que obrigam as pessoas a manterem o dinheiro até à reforma, porque isso é visto de forma muito negativa. Mas grande parte desses produtos tem essas limitações, não é? Esse bloqueio, nomeadamente, estou a pensar em fundos de pensões, por exemplo. Sim, exatamente. E nós vemos, por exemplo, nos estudos de mercado que fazemos, a questão número 1 na escolha de um produto é se ele pode ser mobilizado a qualquer momento. Portanto, isso significa que qualquer solução que limite de forma muito significativa a mobilização pode ser vista de forma muito negativa pelos consumidores. E, portanto, provavelmente temos que incentivar a poupança de longo prazo, mas não introduzir limitações tão drásticas na mobilização, porque isso vai impedir a adesão das pessoas. Portanto, provavelmente o Estado poderá ter que fazer mais em conjunto com o setor privado, mas hoje já há um conjunto de incentivos relativamente interessante em termos de fiscais. João, também sinto isto. O Estado podia fazer mais, já faz o suficiente? E, de facto, eu concordo completamente. Nós temos aqui uma falta de um pilar importante, que é a poupança feita através das empresas, que pode estimular e complementar aquilo que é uma perda, que é mais do que sabida que vai acontecer em termos de rendimento, pura e simplesmente das pensões versus aquilo que é a sua carreira contributiva e do último salário. E, portanto, isto vai-se agravar. Vai-se agravar porque nós não temos um sistema de capitalização e, portanto, nós sabemos, quer dizer, quem olha minimamente para estas coisas e tem alguma responsabilidade sabe, mas não diz, particularmente quem tem mais audiência não o diz, e quem tem responsabilidade também não diz. É empurrando com a barriga, até porque sabe que a esmagadora maioria das pessoas que estão nos poderes de decisão, nos lugares de decisão política, sabem que daqui a 3 ou 4 anos não estão lá e, portanto, o problema não vai ser deles. Até porque isto não vai ruir de um dia para o outro. Isto vai, a menos que haja um dia uma necessidade tão óbvia que tenham que fazer uma reforma e que digam a partir de hoje vai acontecer qualquer coisa. E nesse dia vai ser um problema. E, portanto, porque o sistema aparentemente vai-se aguentando, mas a perder valor. E, portanto, as pessoas têm que perceber isto. Vai sendo cada vez mais difícil aguentar o sistema tal como está, por via da questão demográfica e daquilo que não temos, que é uma estrutura de capitalização. Portanto, dito isto, o Estado, sim, pode fazer muito mais. E os responsáveis políticos deveriam ter a obrigação de ir alertando as pessoas para este tipo de obrigação individual. Nós não contarmos só com aquilo que pode vir do coletivo, mas aquilo que é uma obrigação de cada um também cuidar de si. Portanto, por exemplo, não estigmatizar aquilo que são ganhos que venham do mercado de capitais e fazê-los integrar numa lógica de positividade para as pessoas que poupam. A gestão dos patrimónios públicos, quando o Estado começa a dizer às pessoas para eles cuidem ou vamos tentar fazer aqui um pilar de poupança, a pergunta é logo, vai ser feito por quem? Isto vai dar dinheiro aos privados. Isto é uma coisa horrível. Portanto, é este estigma que depois, pelo menos não é contrariado de uma forma muito clara por quem tem responsabilidades políticas. É dizer, não, podemos ter privado e público. E as pessoas escolhem. No Fundo de Estabilização da Segurança Social faz a gestão na área financeira de fundos de poupança pública, mas também criaram os PPRs geridos para, digamos, uma poupança gerida por uma entidade pública. As pessoas têm a escolha. Houve-se alguma coisa disso? Zero. A aplicação do fundo de capitalização, portanto, a capitalização que temos, os milhares de milhões de euros que Portugal poupou no seu, que eu chamo o nosso fundo soberano, é o único fundo soberano que temos. E é uma coisa que faz ali, enfim, que está ali a fazer de almofada para, em caso de necessidade, 1 ou 2 meses, em que as contribuições para a Segurança Social não sejam suficientes para pagar aquilo que são as suas responsabilidades emergentes. Bom, então vamos ali àquele fundo. Aquele fundo está aplicado em quê? Em dívida pública. Portanto, o que é isto? Financiamento dos déficits públicos. Quer dizer, então, o que é que estamos a fazer?
mais dívida pública portuguesa, que é para um dia que, como já tivemos, quando a República Portuguesa tiver dificuldade, não é, para ir ao mercado de capitais financiar-se, então, e se tivermos nessa altura, num momento de crise, necessidade de, então vamos à nossa poupança. O que é poupança? É poupança em títulos de dívida portuguesa que não tem mercado. Portanto, estamos ali a criar uma coisa cuja utilidade é, a meu ver, nula. Isto é, estamos a falar num momento de dificuldade. Como já tivemos, aliás, já passamos por isso, mas as pessoas parece que não aprenderam a lição. Portanto, isto preocupa-me para dizer que, sim, a poupança pode ser estimulada fiscalmente, pode ser incentivada do ponto de vista da palavra. É importante isso. Alguma palavra disso. Eu estive a percorrer o relatório do orçamento. A palavra poupança não aparece. Não aparece. Poupança não aparece, não existe. Até uma coisa que não é problema. A poupança de recursos, aparece a poupança ligada à poupança energética, é poupança, mas é outra poupança, não é poupança das famílias, é da poupança que nós estamos a falar aqui. Essa cultura da poupança e de precaver o futuro, etc., perdeu-se. Atenção, deixem-me também sublinhar o aspecto positivo. Perdeu-se um bocado também porque nós temos supostamente sistemas de segurança social, portanto, um Estado social que nos deveria garantir aquilo que é o mínimo. Por exemplo, países onde não existe esse tipo de sistemas, as taxas de poupança são brutais, porque as pessoas têm a necessidade de o fazer, não é? Se não tiverem, estão na rua, zero. Portanto, atenção, é um sinal de desenvolvimento, também que nós não tínhamos a necessidade de acudir a. Mas, quando nós olhamos, por exemplo, a área da saúde e vemos que Portugal tem um absurdo, que é um número de pessoas que toda a gente a contribuir para o sistema de saúde público. Ainda por cima temos em cima um número absurdo de seguros de saúde privados. Em cima disto é porque as pessoas não confiam naquilo que o sistema lhe dá. Se confiassem absolutamente, ou a qualidade do serviço não é boa. Portanto, cuidado, nas pensões pode ser que aconteça exatamente a mesma coisa que as pessoas sentem na saúde. O problema da saúde, as pessoas são confrontadas hoje. As pensões vão descobrir quando se aposentarem. Se bem que já temos cerca de 2 milhões de pessoas, por exemplo, a investirem em PPRs. Ou seja, provavelmente... Oi, mas a questão é saber qual é a dimensão desses PPRs. Não é? E estamos a falar na ordem dos 20 mil milhões de euros investidos em PPRs. Ao dia 2021. Nós temos uma estrutura de poupança que é muito baseada, basicamente o que é o património das pessoas, dos portugueses. O património português é uma casa. 60% desse património está imobiliário, grande parte está em depósitos, Francisco. E já agora voltando aqui um bocadinho à literacia financeira, que eu acho que pode ser talvez a chave um pouco desta mudança de paradigma, mudança de comportamentos. Voltando aqui ao último inquérito da literacia financeira, em que 2/3 dos entrevistados diziam que poupavam, cerca de 60% destas pessoas que diziam que poupavam tinham dinheiro aplicado em depósitos, maioritariamente em depósitos à ordem. Isto mostra que os portugueses não sabem poupar, não sabem aplicar bem as poupanças. Eu não quero falar de saber ou não saber, eu acho que isto tem vários motivos aqui. Primeiro, tem a ver com, de facto, os instrumentos que estão disponíveis e os montantes que são exigidos para os instrumentos que estão disponíveis, quer dizer, ter um depósito a prazo relativamente pequeno não é a mesma coisa que investir no mercado de capitais, por exemplo. Tem a ver com a complexidade das ferramentas e aí sim muito com a literacia e com aquilo que é a dificuldade da maioria da população conseguir perceber de facto o que é que são uma aversão ao risco grande. O Tiago falava, é evidente que quanto mais risco tivermos disponível a assumir, mais potencial rentabilidade poderemos ter, mas quando uma pessoa tem uma poupança relativamente curta, não tem grande conhecimento de como é que as coisas funcionam, é conservador, põe no instrumento mais fácil, põe no banco com quem tem uma relação, com quem confia e num depósito relativamente fácil que possa ser mobilizado em caso de necessidade. Portanto, eu não acho que é tanto as pessoas não sabem, ou as pessoas... Acho de facto que há aqui um jogo que é preciso fazer entre a disponibilidade financeira que as pessoas têm, quanto é que as pessoas têm para poupar, o que é aquilo que o Tiago dizia, para mim é chave de muito disto, que é o ser automático. Quer dizer, nenhum de nós questiona quando recebe o dinheiro na nossa conta bancária, já nos retiveram o que é pago à Segurança Social, o que é pago à ADC, o que é pago ao SAMS, o que é pago ao que for.
nomeadamente o IRS, que é retido todos os meses, isso ninguém questiona. E, portanto, o que cai na conta é o que cai na conta. E automatismos na poupança também ajuda a que as pessoas tomem outro tipo de decisões. Eu acho que um país que tem um salário médio relativamente baixo, que tem, apesar de tudo, um mercado de capitais que não está muito desenvolvido, que não chega a uma grande maioria da população como existe noutros países e noutros mercados, a escolha pelo depósito é relativamente fácil e evidente. Sendo que, como dizíamos há bocado, quando os certificados da Forro de repente tiveram aquela procura enorme, mostrou que as pessoas estavam mais atentas até e que estavam a olhar e que estavam a gerir aquilo que eram as suas poupanças. A poupança não aumentou por causa dos certificados, ou foi uma mudança de instrumento, não é? Ou sobretudo uma mudança de instrumento. Isso mostra alguma literacia, isso mostra algum conhecimento. Mas estes números mostram que essa literacia não é tanto falta de conhecimento do produto, mas numa orientação desse investimento de acordo com os seus objetivos. Será por aí? Não sei, eu tenho um bocado de dificuldade de falar em casos individuais, não é? E do que é as decisões de cada um e de cada família. A sensação que eu tenho da percepção dos grandes números é que, de facto, quando nós temos uma percentagem grande de famílias, o Sr. João Duque falava há bocado que só os 2 decis mais altos é que poupam, ou praticamente. Portanto, quando temos uma parte grande das famílias que aquilo que poupa é muito pouco, porque tem pouco rendimento disponível, não vai estar a inventar grandemente a roda, não é? Quando eu consigo pôr 20 euros de lado por mês para um depósito ao lado da minha conta bancária. E, portanto, acho que há pouco rendimento disponível para poupar, acho que há pouca cultura de poupança, acho que há um certo grau de aversão ao risco. Tudo isso são coisas que aqui e ali eu acho que existem. Acho que a parte da educação financeira e a parte dos mecanismos que existem disponíveis para as pessoas é absolutamente fundamental. E a educação financeira, para o bem e para o mal, é uma coisa de longo prazo, é uma coisa estruturante, mas é uma coisa de longo prazo. E, portanto, aquilo que o Tiago também dizia há bocado, que é nas populações mais novas, nós conseguimos começar a pensar nisso agora. Já existe questões de literacia financeira obrigatória nas escolas, já existe, os manuais já têm, nomeadamente estudo do meio para os mais pequeninos, no primeiro ciclo já tem questões de literacia financeira. Portanto, eu acho que já se fez um caminho grande para começar cedo e para isto ser uma coisa que vai ser incutida, que vai ficar e que vai mudar cultura. Para o que está é muito mais complicado mudar essa cultura e, portanto, tem que se ir guiando, tem que se ir ajudando, tem que se... O sistema financeiro tem uma obrigação enorme desse ponto de vista, e quando eu falo de sistema financeiro, falo de reguladores, supervisores, instituições bancárias, todos que estão aí no mercado, uma obrigação enorme de esclarecer, de ser transparente, de prestar informação, de estar disponível e de ir oferecendo outros produtos que sejam relativamente fáceis para as pessoas perceberem e que sejam que tenham um risco relativamente pequeno. Eu se poupo muito pouquinho para se um dia estiver desempregada, não vou pôr numa coisa arriscada, não é? Isso posso fazer com uma parte da minha poupança que, se perder, não hipoteca a minha vida. Portanto, acho que isto tudo junto tem que ser um trabalho, e é um trabalho complicado, sobretudo, é um trabalho complicado para as gerações maduras, as gerações que estão agora no ativo, que já não, que essa transformação cultural já não chega da mesma forma e que têm, no fundo, o capital empatado numa casa, se calhar, têm pouco mais para poupar além daquilo que já pagam do empréstimo à habitação e, portanto, tem que haver aqui uma colaboração entre o sistema e os clientes para que isto seja conduzido de outra forma. Tiago, quando vocês avaliaram entrar justamente nesta parte do incentivo da poupança, qual foi a avaliação que vocês fizeram da parte do setor privado, no sentido de verem aqui esta oportunidade? É o facto de haver poucas soluções com pouca transparência, que oportunidades é que viram e o que é que o setor privado no final do dia pode fazer, de facto, para estimular a poupança das famílias? Portanto, o que nós vimos foi, de facto, a própria composição da poupança não era provavelmente aquela que seria mais adequado do ponto de vista do que é uma boa gestão de finanças pessoais e, portanto, quando nós falamos, e a Francisca fala, quando temos pessoas com poucos rendimentos que de facto só poupam em depósitos, isso é verdade porque deve ser esse o primeiro objetivo, não é? Ter um fundo de emergência, responder às necessidades mais emergentes. Mas isto não, mesmo nas famílias com riquezas mais elevadas, portanto, nós temos uma grande concentração em imobiliário, e não só imobiliário na sua própria casa, mas também imobiliário de segundas casas ou casas para arrendamento. Portanto, uma grande preferência por imobiliário, que não é necessariamente aquele mais rentável ou aquele mais fácil de gerir, e depois tudo que são ativos financeiros, no mínimo, mesmo nos percentis, nos decís mais altos,
no mínimo 50% está em depósitos. Portanto, nós vimos é que existe uma concentração ou uma distribuição da poupança que provavelmente não está em linha com as melhores práticas da gestão das finanças pessoais. E, portanto, o nosso objetivo foi tentar como é que nós vamos mudar isto, não é? Como é que nós vamos fazer isto de forma mais simples. Um dos temas foi tornar mais acessível. A Francisca também falava de que nem sempre é fácil aceder ao mercado de capitais. Nós temos um produto que começa nos 30 euros, ou seja, é possível a partir de 30 euros aceder ao mercado de capitais e numa solução robusta do ponto de vista técnico, e depois tentar traduzir em conceitos muito básicos, ou seja, que o cliente percebesse através de um simulador o que é que poupar mais ou menos significa na sua poupança futura, que o cliente percebesse qual é a rentabilidade esperada de um produto versus um depósito, o que é que ele ganha em assumir risco, que ele percebesse que no fundo qual é o trade-off, qual é o custo de investir num produto com risco, que nomeadamente é sobretudo a paciência, não é? Portanto tem que ter paciência para manter durante um longo prazo um produto, e portanto tentarmos de tornar isto mais visível e mais acessível. As soluções que existem hoje na banca, a banca usa os depósitos para financiamento, portanto, e no fundo esses acabam por ser também um produto de eleição da banca para colocar nos seus clientes. E depois, nos restantes produtos, nos produtos financeiros, o que nós víamos é que temos produtos com custos muito elevados. Portanto, estes custos são no fundo estão escondidos, a regulação melhorou muito e, portanto, já é possível encontrar uma forma ainda bem que a regulação melhorou muito. Exato, e, portanto, é mais fácil encontrar. Já a transparência, se calhar, era preciso um bocadinho mais em alguns pontos. O que eu acho é que, mesmo assim, apesar dos documentos e da informação pré-contratual que é dada aos clientes ser mais fácil, provavelmente ainda exige um nível de literacia financeira superior ao que as pessoas têm. E, portanto, e o que nós tentamos é tornar mais visível, no fundo, esses compromissos que o cliente tem que fazer entre ter mais rentabilidade e ter mais risco, que ele perceba os custos dos instrumentos financeiros. Nós, por exemplo, em produtos de acesso a mercado de capitais, a ações e obrigações, portanto multiativos, em Portugal é comum termos custos anuais acima dos 2%, ou seja, no fundo, as instituições que gerem estes produtos estão a retirar percentagens muito elevadas de rentabilidade para si. E essa foi uma das preocupações. Nós também tivemos que cortar estes custos, porque é uma tendência que está a acontecer mundialmente. Está a começar nos países anglo-saxónicos, mas que estão a surgir soluções assentes em tecnologia, portanto mais digitais, menos assentes na relação humana de venda, que é cara, não é? E portanto permitem reduzir estes custos e tornar, no fundo, os instrumentos mais competitivos e, portanto, no fundo, trazer mais rentabilidade para cima da mesa para os clientes. Mas, obviamente, é muito difícil, porque há todo este lastro e esta habituação dos clientes a poupar em depósito e a imobiliário. Por ser, talvez, o que mais conhecem, mais simples. E o que lhes foi proposto, provavelmente, mais vezes pelas instituições financeiras nestas relações. Por exemplo, o mercado também é condicionado pela própria oferta e, portanto, quando sistematicamente as pessoas são impactadas com depósitos, provavelmente também acabam por preferir essas soluções. Ou seja, se as pessoas forem... Isto tem que ver com o canal de distribuição dos produtos. Não é? Se nós vamos a um sítio tipicamente para nos fornecermos, no caso, produtos de poupança, quem está lá, o que nos recomenda, o que nos oferece, são produtos de depósitos. O que é que as pessoas fazem? Depósitos. As pessoas nem sabem. Portanto, não há literacia financeira para pedir outras coisas. Quando pedem, e eu tenho esta experiência de pedir, por exemplo, olha, eu quero comprar obrigações. Olha, obrigações do Tesouro. Obrigações do Tesouro. É uma coisa. Ofereciam bilhetes do Tesouro. Muito tempo andaram-me a oferecer bilhetes do Tesouro. Eu comprava bilhetes do Tesouro. Coisa. Obrigações do Tesouro. É a dificuldade terrível que é comprar obrigações do Tesouro. Mas as obrigações do Tesouro podiam ser para ser compradas, eu quase que diria diretamente. Por acaso, não sei se eles agora já estão mais a facilitar. Sinceramente, não sei se até por via online se é mais fácil. Mas uma obrigação, conhecendo eu exatamente que tem risco de preço e eu poder, a mês, se quiser sair da obrigação, até receber menos que aquilo que investi. Sei isso tudo, mas eu quero na mesma, para completar o meu portfólio. Porquê é que eu não compro uma obrigação de tesouro a 10 anos, emitida pelo Estado, que um destes dias é capaz de estar a emitir a 4 coisa que o valha por cento de cupom? Porque não?
Mas é uma dificuldade terrível. Tenho mesmo dificuldade. E depois, quer dizer, para além disso, os depósitos, nós depositamos, temos o imposto e acabou. Experimente comprar produtos de poupança que não sejam depósitos. Então começa. Taxas de manutenção, IVAs em cima das taxas, tudo o que é operações são tributadas, taxadas, quer dizer, é assim, uma pessoa poupa, compra um produto como uma ação ou uma obrigação e depois vai ver quanto é que paga. Mais vale oferecer aquilo ao banco, porque na prática as pessoas, para terem possibilidade de aceder a esse tipo de instrumento individualmente, não de forma organizada como foi aqui proposto, como está a ser proposta pelo Grupo da SONAI, quando as pessoas, ou os bancos, ou quem for um intermediário, individualmente, é uma perda de tempo e com a seguinte característica. Quando eu faço um investimento, tenho 2 parceiros sempre comigo. 2. Sou eu e tenho ao lado a instituição, o banco, não é? Eu estou a usar o banco porque tipicamente os portugueses têm contas abertas em bancos. E o Estado. É assim, quando as coisas correm bem, o Estado ganha sempre, o banco vai tributando, vai comissionando e eu ainda ganho alguma coisinha. Eu sou o último a receber, não é? Quando as coisas correm mal, E o risco também é seu. todo meu. Tá. Os outros, o banco vai comissionando. O Estado tira as mãos e diz, não tem nada a ver com isto, as perdas são tuas. Portanto, é assim. Quando as coisas correm bem, tenho 2 sócios que levam com aplicações pequenas, modestas, que levam muito mais de metade, mas muito mais de metade. Quando as coisas correm mal, olha, o problema é meu. Quem é que poupa assim? Nem os jovens são incentivados. Eu já falei disto. Eu faço aqui um apelo para as instituições financeiras. Querem cultivar uma cultura até de risco nos jovens. Criem-nos, isentem-nos de comissões para pequenas poupanças, para que eles possam ter uma introdução ao mercado de capitais com dinheiro deles. Atenção, as lições aprendem-se com o nosso dinheiro. Essas, toda a gente aprende com 20 valores. As outras das aulas, nas sessões, com os reguladores, toda a gente aqui, nós aqui estamos a tentar incentivar. As pessoas aprendem, ouvem umas coisas e tal, mas nunca, quer dizer, vão melhorando, mas é muito pouco. Para aprender, é com o dinheiro. E com o dinheiro, é experienciar. Agora experimente oferecer, eu já fiz esta coisa, experimente oferecer, por exemplo, 1000 euros a um filho, a um neto, olha, vai especificamente para o mercado de capitais. E vais investir em ações. Bom, mesmo que ele invista em 2 ou 3, as ações das nossas é fácil de comprar, porque é tudo em cêntimos, não é? Aquilo é fácil. Portanto, se fosse uma empresa tipo da Google, Amazon, não chegava. Pronto, mas isto para dizer, compra-se algumas ações e depois, mas trimestralmente, cai numa comissão, ele começa logo a dilapidar um património, não tem dinheiro para aquilo. Depois é o IVA, depois há aí etc. Portanto, nada está também para incentivar uma pequena poupança feita diretamente para as pessoas aprenderem com a sua experiência e verem os ganhos interessantes. Que é, às vezes as pessoas compram produtos de poupança e, passado uns tempos, têm ganhos de 10, 15, 20%. Claro que em 1000 euros, o que é ganhar 20%? É 200 euros. Mas olhando para as taxas, as pessoas ficam muito contentes, ficam felizes, mais felizes, e aprendem. E isso não é nada incentivado, pelo contrário. Ou seja, numa forma como geral de tudo isto, a poupança depende de vários indicadores. Para fomentar isto, estamos a falar de incentivos, mais incentivos, quer seja por parte do Estado, quer seja por parte da literacia financeira, mais conhecimento, quer seja por trazer o setor privado à conversa para trazer novos produtos, melhores produtos. Obrigado pela vossa participação e espero que daqui a um ano possamos estar com mais e melhores notícias sobre a poupança das famílias. Obrigado. Obrigado.